Oi gente, eu sou a Larissa Bueno e no vídeo de hoje eu quero indicar pra vocês 5 livros de ficção cristã pra vocês lerem do lado daí. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Eu particularmente amo todos esses livros que eu vou compartilhar com vocês. Então se vocês gostam de vídeos assim como esse, já deixe seu gostei, se inscreve aqui nesse canal se é a sua primeira vez aqui, compartilhe esse vídeo com seus amigos. É isso e vamos para o vídeo de hoje. E o primeiro livro que eu quero indicar pra vocês foi um livro que literalmente me apresentou a ficção cristã. Eu ainda não sabia que existia ficção cristã, então quando eu li esse livro foi assim, um marco muito especial pra mim. Foi um livro muito bom, de uma autora da minha cidade natal, que eu tenho um carinho muito grande, que é Os Espinhos de uma Rosa. Gente, esse livro é incrível, é maravilhoso, muito, 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 muito bom. Vou deixar a capa pra vocês aqui. E também, gente, lembrando, todos os livros que eu estiver falando aqui eu vou deixar no box de informações onde vocês conseguem encontrá-los, tá bom? Então, compartilhando um pouquinho da história, sem dar tantos spoilers, eu confesso que eu não consigo me segurar muito, mas eu tentei, eu até anotei aqui um pouquinho para que eu não me perca e nem fale coisas demais. O livro conta a história de uma veterinária chamada Marla, de um fotógrafo chamado Benjamin e de um senhor meio rabugento chamado Souza, que moram no mesmo prédio. E juntos eles vão construir uma ligação de amizade tão forte ao ponto de conseguirem colocar pra fora alguns segredos do passado. Então, sem mais spoilers, isso é o que eu tenho pra falar, e o livro, assim, é excelente. Então, não deixem de ler esse livro, gente, porque vale muito a pena a leitura. Foi o livro que me apresentou ficção cristã e, assim, eu não tenho nem palavras pra descrever o quão maravilhoso é esse livro, então só leiam esse livro, gente. Próximo livro que eu anotei aqui pra compartilhar com vocês é O Horizonte Mora em um Dia Cinza, que conta a história de uma jovem brasileira que parte para a Coreia do Sul para estudar numa universidade coreana, enquanto ela está tentando lidar com a dor do luto. E em um dia aleatório, em meio a um esbarrão, ela encontra um estudante coreano também cristão, que assim como ela está tentando superar a dor da perda. Então, sem mais spoilers, a história ela é ambientada realmente ali na Coreia do Sul. Então foi muito legal ler esse livro. Eu particularmente amei a experiência, né? A Tati, ela teve a sensibilidade de compartilhar muito da Coreia do Sul no seu livro, né, de ficção cristã. Eu particularmente amei muito mesmo. E a história é uma história muito linda e vale a pena a leitura. E o terceiro livro dessa lista aqui, gente, lembrando que eu fui anotando aleatoriamente, tá? Todos os livros são excelentes. Mas o terceiro livro é 15 Minutos para o Pôr do Sol. Gente, que livro incrível, sério. Muito perfeito, eu amei muito mesmo. E antes de eu entregar aqui mais spoilers, eu já vou aqui compartilhar com vocês um pouquinho de como é a história para que vocês possam entender e ficarem aí curiosas quanto ao desenrolar dessa história também. Lisa e sua melhor amiga partem para uma viagem a Portugal e assim, gente, já abrindo um parênteses aqui, eu gostei muito de ler esse livro porque eu moro aqui em Portugal e tipo, ver os detalhes que a Isa, né, a autora, ela compartilhou foi muito legal. Eu me diverti muito lendo e me identifiquei muito com algumas situações também que aconteceram na história por conta dessa diferença, né, da gente achar que o português é a mesma coisa, não é, enfim. E então é muito, muito vibe de comédia romântica, sabe? Eu amei, de verdade. Então elas vieram para uma viagem a Portugal, especificamente no Porto. Eu ainda não tinha conhecido a cidade quando eu li esse livro, mas depois eu tive a oportunidade de conhecer e eu amei muito, muito mesmo o Porto, gostei demais e eu só conseguia lembrar dessa história. Mas voltando pro foco, né? Porque vocês viram que eu sou assim, eu saio um pouco do foco, mas vamos voltar aqui. As duas só não esperavam que antes mesmo delas chegarem no endereço que a Lisa tinha reservado para aqueles próximos dias, aconteceria um acidente. Sim, roupas foram para todo lado graças a uma vespa amarela que apareceu ali do nada e chocou ali com a mala da Lisa, jogando roupa para tudo quanto é lado. E curiosamente, o cara ali que estava pilotando a vespa, ele tinha olhos angulares, sabe? Resumidamente, ele era um coreano, deixando bem claro que aquilo ali podia ser o início de um roteiro de uma história de comédia romântica que ele tanto detestava. Juro pra vocês que eu tentei aqui me segurar pra não contar tantos spoilers, mas basicamente a história é perfeita, gente. Só leiam, confiem, porque
vale muito a pena. Eu amei muito esse livro, muito, muito incrível. E também tem essa questão, né, da cultura coreana também, tem a cultura portuguesa e também, né, a brasileira, obviamente. Mas assim, foi uma mistura e ficou incrível. Eu amei esse livro. O próximo livro é Roteiro Perfeito. Eu li recentemente e, sério, eu fiquei assim, eu devorei esse livro na velocidade da luz, de tão bom e bem escrito que ele é, sabe? E é uma história, assim, completamente diferente de tudo aquilo que a gente vê, né, por aí. É uma história de ficção cristã, obviamente, mas assim, gente, sério, eu fiquei, assim, curiosa com relação ao nome, né? O Roteiro Perfeito. Eu falei, deve ter alguma coisa a ver com cinema e tudo mais. E realmente, tem tudo a ver e eu amei demais. Eu lembrei muito de quando eu li Fazendo Meu Filme, que não é uma ficção cristã, é um livro de ficção. Mas eu gostei muito de ter lido Fazendo Meu Filme, porque traz esse universo do cinema que eu particularmente gosto muito. Eu adoro ler e, enfim, visualizar conteúdos do tipo. Então, eu gostei muito dessa história por conta disso também, né? Porque traz um pouquinho do glamour de Hollywood e eu já vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho pra vocês entenderem. Conta a história de Barry e Valentina, eu acho que é assim que fala o nome, pelo menos eu tava falando assim. Barry, Valentina e Leon, que se encontraram ali na infância e após muitos e longos anos, eles se reencontraram com as suas carreiras solidificadas. O Leon, ele é um roteirista de primeira em Hollywood, então só aqui, gente, eu gostei muito, muito mesmo, porque traz esse glamour todo que eu gosto, sendo chamado até de cristalzinho de Hollywood, então vocês vão precisar ler aí pra vocês entenderem. Ela, por outro lado, não fica pra trás não, tá? Ela é uma escritora muito famosa, então assim, entrou cinema e escrita, gente, um match perfeito. Muito, muito incrível. Que decidiu usar como nome artístico um nome menos óbvio do que o seu próprio nome, que não gostava desde que era criança. Então ela escolhe Tina e mais o sobrenome que eu não vou saber pronunciar, então eu nem anotei aqui o sobrenome, então ela decidiu usar Tina e o sobrenome dela, né? Deixando Barry e Valentina de lado. E em um determinado momento da história, eles vão precisar trabalhar juntos e aí vão lembrar, né, de que se conheceram e tudo mais quando eram crianças. E como a própria Vi descreve na sinopse do livro, caberá a Leon conduzi-la a um novo roteiro. Só tenho isso pra dizer, gente. Incrível. Só leiam esse livro que vale muito a pena. Eu me diverti muito, ri bastante, me comovi muito com a história e assim, perfeito. E o próximo e último livro também é da autora anterior, Davi Carvalho, que é Sem Você Não Tem Natal. Eu sei que a gente não tá na época de Natal e muita gente pode até torcer o nariz de ler uma história ou às vezes até assistir um filme fora da época de Natal. Mas, gente, eu não tenho esse negócio comigo, não. Eu até compartilhei em outro vídeo com vocês. Eu leio em qualquer momento história de Natal, não importa. Eu gosto e vale muito a pena, trazem muitos ensinamentos. E esse livro não foi diferente, principalmente por ser uma ficção cristã. Então, Sem Você Não Tem Natal conta a história de Natalie, uma estudante de administração, na mesma faculdade que Lucas, seu vizinho, cursa nutrição. Depois de descobrir que a vizinha também é cristã e que, curiosamente, também está fazendo o mesmo devocional de Natal no mês de dezembro que ele, Lucas a convida para ajudá-lo a apresentar o evangelho para um senhor chamado Noel, que mora no primeiro andar do prédio que ambos moram. Só que tem um problema, o senhor Noel parece ser muito resistente ao evangelho. E aí eu não vou dar mais spoilers, porque vocês precisam ler essa história, é uma história curtinha e que, assim, traz muitos ensinamentos. Eu me emocionei demais lendo essa história. Eu terminei, assim, super rápido, sabe? Porque, gente, sério, incrível. Maravilhoso. Eu acho que eu terminei foi em 2 dias. Eu comecei a ler num dia, no outro eu tinha terminado. Foi assim que aconteceu. E como um extra, eu vou compartilhar com vocês um outro livro de ficção cristã escrito por mim, que é também sobre o Natal, e que inclusive o livro Davi, esse Sem Você Não Tem Natal, me inspirou mesmo antes de eu conseguir ler, a escrever também um livro sobre o Natal, que é Um Presente para a Vida Toda. E, gente, sério, eu como autora, é muito difícil falar assim, sem dar tantos spoilers, sem entregar tanta coisa,
mas Um Presente pra Vida Toda realmente foi um presente pra mim no ano passado. O Senhor, ele me trouxe a ideia, sabe? Eu já compartilhei com vocês o testemunho que foi escrever esse livro em apenas 13 dias, tipo, do início da ideia até a finalização no último capítulo. Então, falar sobre Um Presente pra Vida Toda pra mim é um pouco difícil, por isso eu vou ler aqui o que eu escrevi, né, pra compartilhar com vocês sem dar tantos spoilers, porque a minha vontade é sair assim, contando tudo, mas eu não posso fazer isso, né? Então vamos lá. A história conta sobre Stella, uma jovem que sempre sonhou em conhecer os cenários paradisíacos de Natal dos Estados Unidos. Só que ela nunca imaginou que a motivação que a levaria até lá seria o fato dela estar tentando lidar com a dor da perda do seu pai. Depois de largar a faculdade de medicina, Stella parte para os Estados Unidos como au pair, em busca de tentar superar a dor em um ambiente totalmente novo. E em meio a vários cenários que ela tanto viu em vários filmes que ela assistia de Natal desde criança, ela é surpreendida de todas as formas. Então é isso que eu tenho para dizer, gente, assim. Sério, só leiam esse livro. É uma história curtinha também, vale muito a pena, tem muitos ensinamentos. Não é porque eu escrevi, mas tá uma história muito incrível. Enfim, várias pessoas já leram e estão deixando comentários lá no Amazon, então se vocês quiserem ler essa história também, é só vocês clicarem no link que eu vou deixar aqui embaixo. A história está disponível em e-book na Amazon, então é muito fácil para vocês adquirirem e também lerem de qualquer lugar onde vocês estiverem. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas indicações. Depois que vocês lerem ou se vocês já leram algum desses títulos, comentem aqui embaixo. Vou adorar saber e conversar com vocês também sobre esse universo de ficção cristã que eu tenho amado compartilhar sobre. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!